Minha irmã, meu irmão, o tempo pascal se prolonga até a solenidade de Pentecostes. Nossas comunidades vão se nutrindo da palavra de Deus, para se fortalecerem pela comunhão com o Senhor ressuscitado e anunciarem seu nome por gestos e palavras. A missão confiada por Jesus a seus discípulos se prolonga na missão de todos nós que neste tempo da história, em razão de nosso batismo, somos enviados para continuar a obra evangelizadora de Jesus. Somos ungidos no batismo e na crisma para anunciar a boa nova de Jesus e agir segundo a lógica do Evangelho, como sal da terra e luz do mundo, para fecundar uma relação de fidelidade a Deus e ao seu plano de amor e de fraternidade para o mundo. Vamos então escutar a palavra de Deus. Preparemo-nos. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra. Quisestes dialogar com a humanidade, de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher, meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Naqueles dias, depois de longa discussão, Pedro levantou-se e falou aos apóstolos e anciãos: Irmãos, vós sabeis que desde os primeiros dias Deus me escolheu do vosso meio para que os pagãos ouvissem de minha boca a palavra do Evangelho e acreditassem. Ora, Deus que conhece os corações testemunhou a favor deles, dando-lhes o Espírito Santo como o deu a nós. E não fez nenhuma distinção entre nós e eles, purificando o coração deles mediante a fé. Então, por que vós agora colocais Deus à prova, querendo impor aos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós mesmos tivemos força para suportar? Ao contrário, é pela graça do Senhor Jesus que acreditamos ser salvos, exatamente como eles. Houve então um grande silêncio em toda a assembleia. Depois disso, ouviram Barnabé e Paulo contar todos os sinais e prodígios que Deus havia realizado por meio deles entre os pagãos. Quando Barnabé e Paulo terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouvi-me. Simão acaba de nos lembrar como desde o começo Deus se dignou tomar homens das nações pagãs para formar um povo dedicado ao seu nome. Isso concorda com as palavras dos profetas, pois está escrito: Depois disso eu voltarei e reconstruirei a tenda de Davi que havia caído. Reconstruirei as ruínas que ficaram e a reerguerei, a fim de que o resto dos homens procurem o Senhor com todas as nações que foram consagradas ao meu nome. É o que diz o Senhor, que fez essas coisas conhecidas há muito tempo. Por isso, sou do parecer que devemos parar de importunar os pagãos que se convertem a Deus. Vamos somente prescrever que eles evitem o que está contaminado pelos ídolos, as uniões ilegítimas, comer carne de animal sufocado e o uso do sangue. Com efeito, desde os tempos antigos, em cada cidade, Moisés tem os seus pregadores, que o leem todos os sábados nas sinagogas. Minha irmã, meu irmão, o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 7 a 21, hoje proclamado, nos apresenta o núcleo do chamado Concílio de Jerusalém, um momento decisivo na história da Igreja primitiva.
Após o conflito descrito nos versículos anteriores sobre a necessidade da circuncisão para os gentios convertidos, inicia-se um processo de discernimento comunitário. A reunião dos apóstolos e anciãos representa a expressão de uma igreja sinodal, que busca ouvir o Espírito Santo por meio do diálogo fraterno. Pedro toma a palavra e relembra o episódio da conversão de Cornélio, destacando que Deus havia escolhido, desde os primeiros dias, que os gentios ouvissem o Evangelho por seu intermédio. Ele enfatiza que Deus não faz distinção entre judeus e gentios, pois purificou seus corações pela fé. Sua argumentação é profundamente teológica. A salvação não depende da observância da lei, mas da graça de Jesus Cristo. Pedro também denuncia que impor a lei aos gentios é colocar um jugo que nem os próprios judeus foram capazes de carregar, evocando o peso das prescrições mosaicas. Em seguida, Paulo e Barnabé reforçam o testemunho de Pedro, relatando os sinais e prodígios que Deus realizou entre os gentios durante sua missão. Isso demonstra que o critério para aceitação na comunidade cristã não é a origem étnica ou o cumprimento de leis rituais, mas a ação do Espírito Santo que se manifesta na fé e na vida dos crentes. Tiago, então, toma a palavra com autoridade e sabedoria. Ele se refere às Escrituras, citando o profeta Amós, para mostrar que a inclusão dos gentios já era parte do plano salvífico de Deus. Tiago representa uma mediação importante entre os cristãos de origem judaica e a nova realidade da missão. Sua proposta é pastoralmente equilibrada. Não impor aos gentios o peso da lei mosaica, mas propor apenas 4 preceitos fundamentais: abster-se da idolatria, de práticas sexuais imorais e de alimentos sacrificados ou com sangue, como forma de garantir a comunhão entre judeus e gentios na mesma igreja. Esse episódio é um marco na identidade cristã. A fé em Jesus Cristo e não a lei é o fundamento da salvação. A decisão da Assembleia reconhece a liberdade do Evangelho sem romper com a tradição, revelando um modelo de igreja que busca integrar e não excluir. Este texto ilumina os desafios contemporâneos da igreja em lidar com a diversidade cultural, social e religiosa de seus membros. A experiência da igreja primitiva nos convida a não absolutizar normas culturais ou tradições particulares, mas a escutar o Espírito que atua nos acontecimentos e nas pessoas. Em tempos de polarizações, o exemplo de Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago nos inspira a caminhar juntos, a discernir comunitariamente e a colocar no centro da vida cristã a graça de Deus. O compromisso com a verdade do Evangelho deve sempre vir acompanhado de caridade pastoral e abertura à ação de Deus, que surpreende e quebra barreiras. Como naquele tempo, hoje a igreja é chamada a ser sinal de unidade na diversidade, promovendo a inclusão e a comunhão sem perder a fidelidade ao núcleo do Evangelho. Jesus Cristo, morto e ressuscitado, fonte de salvação para todos os povos. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Venha sobre você, minha irmã, você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.